Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de ter como convidado uma das figuras mais extraordinárias da realidade brasileira no momento. E eu digo isso com toda tranquilidade. Eu vou entrevistar, na verdade é sempre um diálogo, alguém que já foi advogado, já foi magistrado, já foi deputado, já foi prefeito e já foi presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Exerceu, portanto, todas as funções nos três poderes e, além disso, que é o título que ele e eu sempre damos muita importância, lembrando o nosso velho e comum amigo, o saudoso professor Miguel Reale, que quando se ligava para a casa dele, ele dizia: aqui quem fala é o professor Miguel Reale. Ele entendia que o título de professor é o mais belo título que um homem pode ter. Professor também da Universidade de São Paulo, em Direito Financeiro. Eu estou falando de Régis Fernandes de Oliveira, meu queridíssimo amigo meu caro de mestre. tantas décadas. É Hoje verdade. nós vamos falar sobre muitas coisas, inclusive sobre o nosso Supremo Tribunal Federal. Mas essa vaidade de ser seu amigo eu reservo para mim, exclusividade. É uma honra muito grande tê-lo como amigo, tê-lo como mestre, tê-lo coordenador, um norte na vida de todos os brasileiros. E você testemunha que eu já tive aqui para fazer você entrar na política e você resistiu. Foi uma pena. Hoje você seria presidente da República, porque a sua cultura, a sua dignidade, seriedade no trato das coisas públicas, tudo isso aí não tem preço. É o que nós estamos sentindo falta hoje. Você vê como é um grande amigo, né? Os amigos normalmente diziam... Do coração, isso sai do coração. O Bacon que dizia que os amigos têm uma grande vantagem porque eles dividem a tristeza quando a pessoa está triste e multiplicam a alegria. Mas tem um defeito que não podem ser imparciais. Os amigos são sempre amigos. Não é verdade. Aqui é isenção absoluta para fazer uma análise do seu... Não digo isso aqui, eu digo isso em todos os lugares. Eu sei. Tanto é que eu fui ao meu partido e falei, nós precisamos trazer esse homem para cá. Isso me sensibiliza muito. Infelizmente, não deu certo. Régis, vamos conversar um pouco, já que você presidiu a Associação de todos os magistrados brasileiros. Hoje nós temos em torno, creio que, 18 mil magistrados no Brasil. E o Régis presidiu, quando foi desembargador, e não só a Ação dos Magistrados Brasileiros, a Ação Interamericana dos Magistrados também foi presidida pelo professor Régis. Hoje se discute muito o problema do excesso de ativismo judicial. Recentemente, o jornal Estado de São Paulo, sobre a questão do aborto, que tem uma posição favorável ao aborto, disse: essa questão não pode ser discutida no Supremo. Isso é matéria do Legislativo. O Supremo é um tribunal de excepcionais juristas, tem uma profunda admiração pelos 11 ministros, mas, na verdade, foi eleito por um homem só. Claro. Enquanto que o pior que seja o Congresso, são 140 milhões de brasileiros elegendo. Claro. O que representa que a representação popular não é do Supremo. Então, o Estado fez críticas severíssimas, o jornal Estado de São Paulo. Na mesma linha sobre essa questão do aborto, a Folha de São Paulo, que também tem uma posição favorável, embora reconheça que a maioria da população seja contra, diz que essa matéria não pode ser discutida lá. E o Supremo tem invadido competências, e o que traz uma insegurança jurídica muito grande. Claro. Essa tem sido a minha posição, com o respeito quase místico que eu tenho pelo ministro Supremo, mas eu tenho o direito, como um velho professor, muito mais velho do que eles, de dizer que eu não me conformo com o Supremo. Você que foi presidente da AMB e da Associação Interamericana dos Magistrados, como você vê essa realidade? A gente vê com muita preocupação, porque não só isso, né? Não é só estar assumindo competências que não são próprias dele, é também essa divergência que há entre eles internamente, quer dizer, chegando a discussões ríspidas, até para usar um eufemismo, discussões ríspidas, entre eles sobre assuntos que não dizem respeito até às decisões que estão ali.
Muita gente culpa a transmissão pela televisão. É um dos fatores, mas não só esses, né? É que há muita divergência de opinião, de posição, e cada um quer impor a sua. Eu fui desembargador, trabalhei em segundo grau. Na segunda instância, você pode divergir, como nós aqui divergimos em uma série de discussões. Isso é próprio da natureza, próprio de seres que pensam. Então, a discussão ali é admissível, é permitida, claro, mas discussão com respeito. Então, esse é o primeiro reparo que eu faria às discussões atuais do Supremo. Segundo, o Supremo passou a ter um ativismo grande. Por quê? Porque quer o reconhecimento popular, que não é próprio do Supremo. O Supremo não tem nada com isso. O Supremo tem que estar ali para decidir as coisas com base na Constituição, e ele tem extrapolado e muito a sua competência própria. Agora, li recentemente um livro muito interessante do Antoine Garrapon. É um francês que foi juiz, que integrou lá a alta estrutura do Conselho da França, Conselho Jurídico da França, o Tribunal Constitucional, e tem a seguinte impressão do que se passa hoje. Isso ele está falando da França de 20 anos atrás, ou 20 e poucos anos atrás. Ele diz, é um novo esquema de democracia. Isso me pegou no contrapé, eu fui ler direitinho o que ele estava dizendo nas entrelinhas. Ele diz, olha, a gente está acostumado com o posicionamento clássico dos poderes, quer dizer, o judiciário, o legislativo e o executivo, mas isso não existe mais hoje. É uma posição para se pensar. Ele diz, então, esses três poderes formais da República hoje já perdem um pouco essa pureza originária da concepção clássica da teoria da tripartição, que remonta a Aristóteles, na verdade. Então, ele diz, nós estamos habituados a raciocinar nesses três segmentos de exercício de poder. Surge o Ministério Público, também se caracterizando como poder, porque ele pode invadir a esfera da intimidade, a esfera íntima das pessoas. Surge o Tribunal de Contas, também se revestindo de interferência na esfera das pessoas, e isso nós chamamos de poder, como interferência na esfera íntima das pessoas. Então surgem aí novos tipos de poderes também formais, embora não reconhecidos pela Constituição, mas são poderes constitucionais. E o que acontece hoje? Então ele diz, olha, esse esquema de segmentado de poder já não tem mais. O juiz passa, então, a democracia passa a ter uma outra exigência, que não é só a decisão da maioria, nem essa segmentação dos poderes, é também a busca pela justiça. É interessante essa aproximação que ele dá. E a busca da justiça quem dá é o judiciário. Ele diz, então é normal que as pessoas, como não encontram eco, especialmente no Brasil de hoje, nem no executivo, nem no legislativo, o caminho seria o judiciário. O grande problema que eu vejo que é essa posição, que aliás o ministro Luiz Roberto tem adotado, dizendo que tem uma função iluminista, uma função do esvazio. O que eu vejo, entretanto, é o seguinte, como é um poder técnico e é um poder que não se preparou para representar, essa clássica divisão que vem de Aristóteles e Montesquieu apenas depois de Locke deu uma concepção dizendo que o homem não é confiável no poder, é necessário que o homem o poder controle o poder, é que se nós entramos dizendo quando não se encontra o poder judiciário pode funcionar como poder para invadir competência de outros, nós estamos de novo trabalhando com homens que não foram preparados para isso. Claro. Porque esse conceito de justiça passa a ser um conceito extremamente subjetivo. Com certeza. O que eu acho que esse é o risco para a democracia. Se nós fizermos isso, então nós vamos ter que estender o poder mais. Na minha breve teoria do poder, o que eu procuro mostrar é que todo mundo tem algum poder. Quer dizer, o maître de um hotel, ele tem poder sobre os seus empregados e ele se considera um sujeito muito importante, que ele manda nos outros. Nós temos essa mania. Agora, se nós formos à busca de justiça, é justiça no conceito de cada um, até do terrorista, ele faz a justiça no sentido de dizer, eu quero mudar a sociedade para fazer uma sociedade mais justa, então vou matar todo mundo para mostrar que... Então, para isso, é melhor uma solução clássica, entende? Da divisão de poderes. É que essa solução se desgasta, não é? Mas ela se desgasta, mas nós não temos o Regis.
apesar dos desgastes, porque o grande problema não é provavelmente o desgaste, é a qualidade dos homens que exercem Claro. o poder. Não estão Se nós preparados para tivéssemos essas isso. qualidades, agora, não é que o judiciário esteja mais preparado que os outros. O judiciário está preparado tecnicamente, mas não está preparado para uma representação. Não E tá. isso é que me preocupa. Não, porque, preocupa todos nós. né, Preocupa todos isso nós. traz ao individualismo. Mas- O cidadão é tornado de um messianismo, como eu tenho Claro, isso. claro, tenho ouvido isso também com muita preocupação. Alguém que quer mudar o mundo com a caneta. Não pode, não pode, não pode fazer isso. O problema é que um estrago que se faz da democracia. Mas esse autor que faz essa análise, entende? Porque isso ocorre, está ocorrendo, Não, está na verdade. ocorrendo no Está mundo ocorrendo. inteiro. Por quê? Porque os poderes, o legislativo hoje, por exemplo, é um desastre. Eu fui parlamentar, fui deputado, mas... Deputado federal. Deputado federal, tive 2 mandatos. Então a gente percebe ali, há uma discussão muito forte, diária, especialmente nas comissões. Só que a cúpula não compreendeu ainda o papel do legislativo. E vive ali para poder atender aos interesses classistas, aos interesses individuais. É um desastre isso. É realmente um desastre. Vamos agora aos nossos comerciais, vamos continuar falando sobre isso, porque o tema, eu tenho a impressão, interessa muito aos nossos telespectadores. Claro.